Vocês se lembram que eu falei sobre viver em Gotham e o quão estranho e difícil é? Pois é, eu percebo que realmente Gotham é uma cidade que não só consome a todos, ela destrói a todos. Mas ao mesmo tempo, existem alguns momentos em que você vê uma luzinha no fim do túnel, mas aí essa luz é meio que ofuscada por outra situação. E é sobre isso que falaremos hoje com Gotham DPGC Volume 3. Essa história aqui é assustadora. De boa. É impressionante. Simplesmente impressionante como eles conseguem pegar histórias de personagens que são pessoas comuns, entre aspas, e torná-las fantásticas. Não só utilizando o fantástico mesmo, mas utilizando a própria parte comum da vida. Então, eu vou contar esses detalhes para vocês depois do like de vocês. Isso aí, deixe esse like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bota aí nos comentários, vocês já leram essa história? O que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto aqui vos fala. E hoje é dia de Gotham DPGC parte 3. Essa edição aqui, ela é da Eagle Moss, então ela não tem aqueles títulos como os da Panini. Então a gente tem aqui uma história bem diferente mesmo. Mas eu vou contar esses detalhes para vocês já direitinho. Bom, para começar, a gente tem aqui meio que um resumo, né, do que já aconteceu nessa história. Só que aí nós vamos tirando essa parte do resumo do que aconteceu no volume anterior, a gente já vai para o volume da história principal aqui, que é Corrigan, parte 1, e ela finaliza na parte 2. E se você lembra do nome Corrigan, é ele mesmo. O mesmo Corrigan que a gente conhece nos quadrinhos como Espectro. Cara, essa primeira história, ela mostra que esse Corrigan que a gente conhece aqui é igualzinho ao que apareceu na animação a Batman Caped Crusader, que eu já fiz o review aqui pra vocês. Cara, ele não vale nada. Ele é muito sujo. Jim Corrigan é muito sujo. E aqui nós temos essa cena envolvendo a René Montoya e o Aranha Negra, que, para quem não sabe, é um vilão do Batman lá dos anos 90. Um vilão assim, é bem ao estilo Justiceiro, tá? Ele tem uma história bem trágica. Pelo menos o primeiro Aranha Negra tinha, né? Não sei se esse aqui é o mesmo Aranha Negra. Mas enfim, a gente tem essa história aqui que, cara, é sinistra de boa. É uma investigação que coloca o Christopher Allen, que é parceiro da René Montoya, numa situação de cheque bizarra. Que, para quem não sabe, quando acontece esse tipo de crime envolvendo tiroteios e pessoas perdem a vida, a cena do crime é analisada, vendo também, comparando com o relatório dos policiais, para ver se vai ter alguma incongruência, vai ver se está tudo batendo, né? Mas quando uma prova se perde ou não está lá, aquilo pode complicar muito a vida do policial. E é aí que o Corrigan entra nessa história. Cara, é sinistro. A René Montoya tem que se virar de todas as formas possíveis e imagináveis para poder salvar a pele do parceiro, que realmente era inocente. Tá? Ele não teve nenhum corte na cena dizendo que não. Ele realmente era inocente. Ele estava ali para salvar a parceira dele. E olha, funciona. Temos uma mega cena da Montoya enfrentando o Corrigan, que é braba. A mulher é braba mesmo.
E o Corrigan é bom, é só o Jim Corrigan. Que esse aqui não é o Jim Corrigan que a gente conhece como Spectre, ele é só um policial forense que Barry Allen iria querer bater, muito provavelmente. E a partir daí nós vamos ter a resolução desse caso e partiremos para a próxima história que, assim, na minha opinião, eu até entendo um pouco a posição da polícia de Gotham, mas achei meio idiota o que eles fizeram. Por quê? Nessa parte aqui dessa história, a gente já tem uma investigação ligando a morte de um oficial da polícia e um confronto com alguns bandidos, e o Batman estava lá. E eles colocam meio que a culpa no Batman por o cara ter morrido. Sendo que, sinceramente, se o Batman não tivesse, muito provavelmente teria morrido muito mais gente. Mas, enfim, os policiais de Gotham, especialmente o comissário atual, o Mike, porque não é mais o Gordon deixou o cargo, ele não é do tipo que concorda com as atitudes do Batman. Para ele, o Batman é só um vigilante. Sendo que o Batman está querendo realmente ajudar a cidade. Em muitos momentos, o Batman salvou muitas vidas. A gente pode ver os outros volumes, pode ver outros quadrinhos, em que muitas situações o Batman está só tentando tapar o buraco causado por anos de corrupção, de criminalidade na cidade. Ele está tentando fazer o certo, do jeito dele. Apesar dele não ser um policial, né, e não ter passado pela academia de polícia, ele é um detetive excelente. Na verdade, é o melhor detetive das histórias, um dos melhores, né? Para ele ainda é o Sherlock, mas nos quadrinhos a gente sabe que o Batman é o maior detetive do mundo. Cara, ele simplesmente... E esse cara, o Mike, que é o novo comissário, simplesmente resolve tirar o bate-sinal. Olha a ideia do cara. Mas o bate-sinal para os bandidos mais simples é meio que uma forma de fazer eles, tipo, ferrou, o Batman tá vindo pra cá, vamos fugir. Vamos simplesmente fugir porque sabe que o Batman vai pegar a gente e tá ferrado. Essa é a reação da maioria dos bandidos mais comuns. Para os vilões de Gotham, né, para os vilões malucos de Gotham, o bate-sinal também acaba sendo um lembrete de que se o Batman vai estar envolvido, é para eles tomarem mais cuidado. E mesmo tomando cuidado, eles sabem que podem ser pegos. Então, eles ficam um pouco mais na tocaia. Tirando um ou outro que quer chamar atenção, como o Coringa, a maioria fica mais, né, na retranca. Mas esse cara, ele quer acabar com isso. Eu não acho uma ideia muito boa, mas vamos ver o que vai acontecer, vai resultar nas próximas histórias. Juntando isso, a continuação dessa história envolve um outro crime e que está meio que jogando tudo para as costas de uma vilã. Bom, ex-vilã, a reformada Mulher Gato. Só que é aquilo, o detetive Driver e a parceira dele, a Josie McDonald, assim, eles acham que está muito fácil e tem alguma coisa estranha. E realmente, se você já viu CSI, você vai notar que certas coisas estão meio que jogadas, né? Quem é cria de CSI vai entender o que eu estou falando. Cara, a história ela funciona muito bem. A cena da Josie com a Mulher Gato é muito legal. Muito legal mesmo. Você percebe que a Mulher Gato, ela não é simplesmente a Mulher Gato. Cara, a mulher, ela é muito braba no combate. Quero até mostrar uma cena pra vocês. A Josie, ela é uma policial treinada. Ela estudou na academia de polícia, ela teve técnicas de combate, mas nem deu pro cheiro. Cara, ela não deu nem pro cheiro. A Mulher Gato derrota ela como se fosse nada. É a maior calma do mundo. É sinistro, cara. Essa mulher é muito braba mesmo. E aí nós vamos ter
uma série de situações que são, assim, no mínimo loucas. Mas dentro dos padrões de Gotham é até normal, eu diria. Mas funcionam muito bem. Essa história funcionou muito bem. Já a terceira história, ela tá lidando, agora está lidando com outro tipo de vilão. E um vilão que não é de Gotham. Gotham também atrai outros loucos de outros lugares. Aqui nós vamos ter a aparição do vilão do Flash. E cara, é uma história legal? É sim. É uma história legal. Mas é triste, é trágica. A gente tá lidando não só com os dramas da Renée Montoya aqui, que ela vai ser uma personagem principal para essa história, a relação dela com a família, mas do ponto de vista da polícia e do vilão, a gente está lidando com um vilão que é não só perigoso. O cara é absurdamente inteligente, arrogante. O cara realmente é bizonho. E a gente tem a participação de personagens dos quadrinhos do Flash também, dos detetives, o Tyr, acho que é Tyr, sobrenome dele, e Morilo. Que se você leu o ônibus do Flash, eles aparecem ali. Além de matar o Doutor Solomon, que se você sabe o sobrenome Solomon, não é muito comum nas histórias, né? Solomon é o sobrenome de Hunter Solomon, o professor Zoom. Pois é. Então a gente está pegando uma história que é, no mínimo, doida, mas ao mesmo tempo trágica. E aí nós temos a história final, que é com a participação, não a participação, né, mas focada na Josie de novo. A gente vai ter a Josie como personagem principal dessa história. E apesar de ter o Coringa aqui, o Coringa não tem participação nessa história a princípio. Cara, a situação dela fica mais maluca quando ela dá de cara com a esposa do prefeito. Uma situação no mínimo constrangedora. E isso gera consequências péssimas para ela. E se você pensa que daí só fica melhora um pouquinho a vida dela, não melhora não. Só piora. Coitada. Mas, assim, lembra que eu falei não sei se eu mencionei sobre a arte na outra história da Josie, que deixava ela um pouco mais velha. Essa aqui deixa ela bem mais jovem. Bem mais jovem. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Nessa história aqui, a Josie parece estar bem mais velha, mais acabada. Aqui, ela já parece estar muito mais jovem. Essa aqui é a ilustração do Cliff Chiang. Cara, é uma história legal? É uma história bem legal. Uma história interessante. Mostra um pouco do passado dela, de por que ela se torna policial. Existe também a questão do desaparecimento do irmão dela, que isso contribuiu. A parte dela estar sempre tentando ajudar a comunidade em que ela vivia. Cara, a história funciona muito bem. Realmente funciona. E nós temos não só essa coisa do ela tentando ajudar, mas como ela faz isso e as consequências disso. Cara, o final dessa história, que na verdade é um gancho pro volume 4, cara, eu tava sentindo o que ia acontecer, mas eu não sabia se eles iam ter essa coragem, mas eu me esqueci. A gente está falando de Gotham. Para alguma coisa dar errado, para alguma tragédia acontecer, não precisa de muito. E realmente acontece. Cara, é bizarro. O final, ele é bizarro. É muito bom, mas ao mesmo tempo é bizarro e trágico, extremamente trágico, e ainda deixa você com vontade de ler o próximo, que é o que vai acontecer no volume 4, que eu pretendo ler muito em breve. Mas eu vou te falar, surpreendente, realmente surpreendente. Gotham DPGC é um título incrível, incrível mesmo.
porque você não lida só com vilões malucos, mas com seres humanos. E seres humanos às vezes são mais assustadores do que meta-humanos e vilões com problemas mentais. Pode acreditar, isso é bem mais assustador. O modo como as pessoas simplesmente, por desvios de caráter, por serem cruéis, agem da forma que agem. Realmente é tenso, cara. Mas por isso, vale a pena sim. Gotham DPGC volume 3, que conseguiu ser melhor que o volume 2. Isso é, assim, impressionante. É muito difícil você manter o nível subindo numa saga. Ou melhor, numa série, né? E aqui eles conseguiram. Surpreendente mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve trago aqui o volume 4 para vocês. Estou curioso para saber o que vai acontecer. Espero ler logo para poder trazer para vocês. E se você não conhecer nada dessa história, vai ter uma playlist para vocês poderem assistir, falando sobre cada um dos 3 volumes já resenhados e, claro, do quarto também. Então, para você ficar sabendo e poder assistir com mais facilidade esses vídeos, se inscreva no canal, isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like que ajuda muito a gente, comente e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês, a gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!